E é interessante que falas disso, da nascença, da questão fisiológica, porque nós fisiologicamente nós somos criados para ter esta reação de fuga ou luta num momento crítico das nossas vidas, em que nós precisamos de reagir rapidamente, e então é isso que acontece com o nosso corpo físico, não é? Um aumento do batimento cardíaco, uma atenção mais focada, uns músculos mais tensos. Não é? Suores. Exatamente, então isso é tudo, faz parte de como nós fomos criados. Agora o problema é quando existe um desequilíbrio. Porque em Provérbios 5:6 diz que não devemos confiar no Senhor e não nos fiarmos na nossa inteligência. E eu acho que muitas vezes é esta falta de confiança em Deus que pode levar a que sintamos aquilo que vamos falar hoje, que é a ansiedade. Olá, bem-vindas a este lugar de esperança que nós chamamos Cordão de Raab. Pois é, nós hoje vamos falar sobre este assunto, que é a ansiedade. E, Adelaide, o que é a ansiedade? Portanto, a ansiedade é uma preocupação com o futuro, e normalmente quem passa por isto, quem é afetado pela ansiedade, sente uma angústia muito grande em querer resolver, em querer trazer a solução para o que se está a passar, para aquele problema. E também a ansiedade está enraizada a um outro sentimento, que é o medo. Portanto, isto é ansiedade. A ansiedade é algo que afeta 1/4 da população europeia, e metade das licenças de doenças crónicas são devidas à depressão e à ansiedade. E estas pesquisas foram feitas pela Organização Mundial de Saúde. Em Portugal, que é onde nós estamos aqui em Portugal, não é? Estima-se que 1/5 da população portuguesa sofre de ansiedade ou depressão, e agora com esta pandemia do Covid, isto tem aumentado. Eu achei muito interessante que os médicos chamam este problema da ansiedade que está a aumentar de uma pandemia silenciosa. E sabias que as mulheres são duas vezes mais prováveis de sofrerem de ansiedade, Adelaide, do que os homens? Isto é realmente algo que está bem presente à nossa volta, é algo que nós vemos, que nós presenciamos, que nós testemunhamos nas nossas próprias vidas, é algo muito real, muito latente hoje em dia nas nossas vidas. E isto faz parte da nossa queda, né? Lá no Gênesis, quando Adão e Eva pecaram, a partir daquele momento todo homem, toda a mulher que nasce nesta condição imperfeita, nesta condição com consequências, e então a ansiedade faz parte das nossas vidas. Mas isto não é uma justificativa para passividade, não é? Não quer dizer que nós vamos nos sentar e não vamos fazer nada acerca disto, porque passividade também não vai trazer solução para este problema. Não, aquilo que nós vamos aprender aqui juntas a conversar e convosco é exatamente isso, é que nós não só não podemos, como não devemos mesmo ficar passivas perante algo que parece ser inevitável. Não sei se sabem que houve um estudo que foi feito pela Universidade Autónoma de Lisboa e também pela Universidade de Aveiro, a propósito agora desta pandemia que a Stella já falou, esta tal pandemia do vírus que alguns chamam a pandemia silenciosa das doenças mentais, que muitos já sentem, e nesta pesquisa de facto confirma o que tu disseste, que as mulheres portuguesas neste momento também estão a ser mais afetadas do que os homens por esta sensação, pelos sintomas do estado de ansiedade, e não só elas, mas também os desempregados e os que têm de trabalhar fora de casa porque ficam aflitos por causa de entrarem em contacto com o vírus, de poderem entrar. Então, também já vimos que os portugueses então estão a sentir bastante esta pandemia de maneiras que extrapolam aquilo que parece mais imediato, e aliás há quem já fale em 80% dos portugueses, vê bem, nós somos 10 milhões, 80% dos portugueses já afirmam que estão doentes mentalmente, se sentem doentes por causa da pandemia. Bem, nós não estamos a falar de algo que é de agora. Eu não acredito que seja a doença do século, nem sequer dos últimos 2 séculos. Eu acho que isto é algo universal e que é milenar também por causa daquilo que a Stella acabou de falar, a questão da queda, não é? No Jardim do Éden. E afeta-nos
Portanto, não só dentro da igreja como fora da igreja, não há diferença nesse aspecto. Ainda por cima, se há de facto, no caso das mulheres, este fator que parece ser desconhecido, que nos faz de facto mais permeáveis, mais propensas a sofrermos com esta ansiedade, porquê que será? Claro que podemos colocar as perguntas, será que é da era em que nós vivemos, Stella? Será que as mulheres, por várias razões, têm deixado arcar com mais do que as suas costas aguentam? E enfim, o seu ser ressente-se desse peso extraordinário? Será que há fatores, então, sociológicos que precipitam estes números e que nos tornam tão vulneráveis à ansiedade? Eu acho que o que é certo mesmo é que este é um tema incontornável e parece que a humanidade sempre sofreu então com a ansiedade. Bem, quem já tem filhos sabe perfeitamente que esse é um estado inerente ao ser humano, digo mesmo, desde a nascença, só não é antes porque não conseguimos vê-los, mas mal nascem nós vemos logo que começam a chorar por todo o tipo de ansiedades. E, portanto, é algo que faz parte de nós, digo eu. É verdade. E é interessante que falas disso, da nascença, da questão fisiológica, porque nós, fisiologicamente, nós fomos criados para ter esta reação de fuga ou luta num momento crítico das nossas vidas, em que nós precisamos de reagir rapidamente, e então é isso que acontece com o nosso corpo físico, não é? Um aumento do batimento cardíaco, uma atenção mais focada, uns músculos mais tensos. Não é? Suores. Exatamente, então isso é tudo, faz parte de como nós fomos criados. Agora o problema é quando existe um desequilíbrio. Portanto, esta ansiedade, o que é que ela faz com o nosso corpo? Ela toma conta do nosso corpo de tal forma que nós perdemos a paz, perdemos a nossa tranquilidade, perdemos o sono, ficamos cansadas, não conseguimos dormir, os nossos músculos sofrem, não é? Dores musculares e o nosso corpo fica mesmo impactado de maneira negativa. Ou seja, não é só um sentimento, isto é um estado, não é? É verdade. É algo que é muito mais do que um simples, não é uma ansiedade que vai e que vem e que tem a ver com fatores externos que são transitórios, não é? Muitas vezes é algo que permanece e permeia toda a nossa vida. Sim, porque nós todos passamos por momentos difíceis, por tristezas, por morte, por doença, sim. O problema é quando nós nos aterramos num abismo ou caímos no abismo de tal forma que chama ao outro, uma bola de neve que vai aumentando, então fica algo descontrolável, que nós não conseguimos controlar mais. E eu acho muito interessante esta figura de um abismo que chama ao outro, que nós lemos em Salmos. Então a Bíblia já trata deste assunto. E eu gostaria de ler um versículo de Salmos, no capítulo 34, versículo 19. Queres ler, Adelaide? Sim, leio. Então, capítulo 34, versículo 19 diz: as preocupações avolumam-se na minha mente, mas, atenção, mas o teu conforto, Deus, o conforto que vem de Deus, alivia-me, diz o salmista. Uau! Avolumam-se, tudo o que tu disseste, não é? Essa sensação que muitas pessoas descrevem como se estivesse a ser enterrada viva. Sim. É uma coisa que cresce cá dentro e que toma conta de nós e que nos condiciona de tal modo que é debilitante. Sim. E o salmista também sentia isto, sabia o que isto era. Ele era perseguido pelos seus inimigos, morte iminente, não é? Mas ele sabia a solução, ele sabia que o conforto para aquilo que ele estava a passar, para aquele desespero, ansiedade, era o Senhor que o ia aliviar. Muitas vezes essa ansiedade que nós sentimos de um modo quase permanente também tem a ver com aí uma sensação de falta-nos alguma coisa, há uma lacuna, há alguma coisa que nós não conseguimos pôr o nosso dedo e dizer é isto, mas que sentimos permanentemente, essa ausência de... E isto, creio eu, também tem as tais origens no Jardim do Éden, na nossa queda, esta separação que aconteceu quando nós pecamos, quando Adão e Eva pecaram. Há uma noção de que existe uma falta dentro de nós, que nós vamos depois tentando encher com os mais variados recursos, alguns deles até inocentes, comida, as pessoas que comem para se acalmarem, não é? O trabalho, focamos tanto no trabalho que dele depende tudo, e agora com a pandemia muitos de nós perderam o trabalho e aí percebemos como não podemos depender do nosso estado de alma, da nossa condição de desempregados ou não é? Temos essa necessidade então permanente de preencher esse vazio.
falámos da queda e eu proponho que por causa disso olhemos de facto para Gênesis 3, que é aí que acontece a queda do homem e da mulher, para testemunharmos como esses primeiros trabalhos inúteis de Adão e Eva foram o recurso que eles encontraram na sua incapacidade para evitarem a ansiedade de saberem, de terem percebido de repente que estavam nus, ou seja, que estavam desprotegidos, que não tinham nada que os cobrisse por causa de terem desobedecido. Então, nesse momento, o que é que diz a palavra? Podes ler esses versículos? Sim, então Gênesis 3, do versículo 6 ao 9, é isso? Uhum. Ok. Então, vendo a mulher que a árvore era boa para ela comer, e agradável aos olhos, e desejável para dar entendimento, tomou o seu fruto, comeu, e deu dele a seu marido, que também comeu. Então os olhos dos dois foram abertos, e ficaram sabendo que estavam nus. Por isso, entrelaçaram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava pelo jardim no final da tarde, o homem e a sua mulher esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde estás? Bom, então, abriram-se os olhos, eles deram conta que estavam nus, como nós dissemos, há uma espécie de uma perda da inocência, não, uma perda da inocência, de facto é o que é. Passaram a ser culpados, porque eles sentiram que lhes faltava alguma coisa. E eles cozeram as folhas, é uma espécie de um trabalho, não é? Algo que nós fazemos para cobrirem as nossas faltas. É também uma imagem para estas obras inúteis que todas nós fazemos para quando sentimos que precisamos nos sentir melhor com as nossas falhas. A partir do momento em que nós sentimos que estamos por nossa conta, e eu acho que foi isso que Adão e Eva sentiram, agora estamos por nossa conta, não é? Vamos tentar arranjar-nos como podemos, vamos esconder-nos, e Deus vai atrás, que é tão bom saber que Ele vai atrás, não te deixa ficar onde tu estás. Então, a partir do momento em que nós sentimos que estamos por nossa conta, aí a geneira, não é? Percebemos que há coisas que escaparam do nosso controle e até muitas vezes achamos que essas coisas escaparam mesmo do controle de Deus. Aí temos um problema, quando achamos que nem Deus tem mão nas coisas. E que nós temos mesmo de fazer pela vida. E aí, digo eu, está lançada a semente para a ansiedade, Stella. É verdade. E é interessante que a Bíblia não somente fala da ansiedade, portanto a ansiedade não passa despercebida na Bíblia, de uma ponta à outra. Nós vamos ver isso em Gênesis, nós vemos isso em Salmos, nós vemos isso em Provérbios, e nos próximos episódios nós também vamos falar sobre as palavras de Paulo, de Pedro e de Jesus, claro, sobre a ansiedade. Mas antes, vamos ler o que um homem sábio em Provérbios disse acerca desta preocupação, desta ansiedade, desta depressão. Está lá em Provérbios 12, versículo 25. Então eu vou ler. Diz assim: a preocupação deprime o coração do homem, mas uma boa palavra dá-lhe alegria. Lá está. A palavra fala na palavra. Esta palavra boa, eu acho que é incontornável. Muitas palavras boas, nós podemos encontrá-las na Bíblia. A palavra que nos dá a alegria de que Paulo vamos ver depois, vai falar aos filipenses: vocês têm de estar alegres, regozijem-se, digo-vos, regozijem-se, repete 2 vezes, porque não é uma opção não ter esta alegria, e Paulo faz essa exortação aos filipenses por causa exatamente disto. Mas esta carta aos Filipenses, que aliás vai servir muito de base a toda a nossa conversa, vamos distribuir esta conversa em 3 episódios porque há pano para mangas. Se calhar faz sentido então entrarmos já na carta aos Filipenses. Stella, eu sugiro que tu nos dês aqui um contexto, porque é sempre importante quando fazemos estes estudos, conversas, olharmos para o contexto das coisas. Não citar assim versículos soltos, mas perceber quem o escreveu, porque é que o escreveu. Então fala-nos desta igreja em Filipos, porque é que Paulo achou que devia escrever esta carta? Então, a igreja em Filipos estava preocupada, estava ansiosa, estava com medo. Porquê? Porque o seu pastor Paulo estava preso. E isso, claro, vai causar preocupação e medo ao coração dele. Ansiedade? Sim, ansiedade, lá está. E ele estava preso, e entre eles também havia alguns problemas de relacionamento, nada muito grave, mas algo que não estava sendo solucionado, não havia uma solução a chegar. E eram 2 mulheres, não é? Eram 2 mulheres. Ups! As mulheres! Oh, caramba! E então eles estavam tristes,
tristes, estavam ansiosos, e então Paulo escreve a eles e diz, Filipenses, no capítulo 4, no versículo 6, não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus, por meio da oração e súplica, com ações de graça. Então, aqui neste versículo que Paulo fala com os filipenses, ele diz, não andeis ansiosos. Então lá está, uma preocupação, um medo com o que poderia vir, não é? Bem, nós temos muito para falar, por isso é melhor pararmos por aqui, senão este vídeo fica com mais de meia hora. Para a semana nós vamos continuar a falar sobre este tema, vamos abordar as estratégias que a Bíblia, não as nossas, apresenta para lidarmos com esse mal da ansiedade. Vamos analisar melhor esta passagem em Filipenses, verso a verso, porque tem de ser mesmo assim, para nós percebermos que há solução. Tu não só não tens de tolerar esta presença da ansiedade na tua vida, como não deves fazer, não deves. Como a Stella acabou de salientar, é um mandamento, não toleres a ansiedade na tua vida. E eu acho que isso, se por um lado pode deixar-nos um bocadinho apreensivas, não posso, não devo, também deve dar-nos esperança, não é? Porque aquilo que Paulo nos traz como antídoto para essa ansiedade é algo que está disponível a qualquer uma de nós. Sim. E antes de nos despedirmos, quero só deixar uma palavra também de encorajamento para vocês que nos assistem, para ti e para mim, é a palavra que nos traz alegria, é a palavra de Deus, é ela que vai diminuir as nossas preocupações e é o Senhor está perto de nós. E então lembrar-nos disso, lembrar que o Senhor está perto de nós, que é Ele que nos traz esta alegria, encoraja-me a olhar mais, a focar menos em mim, menos nos meus problemas e mais em Deus, que é a solução real, que é a solução perfeita para este problema da ansiedade. Então, contem com mais um episódio na semana que vem, à mesma hora, no mesmo lugar, aqui no Cordão de Raab. E olha, ponham um like no nosso vídeo, subscrevam, partilhem este vídeo. Também podem deixar perguntas ou comentários. Entrem em contacto connosco. E olhem, eu acho que o melhor para se prepararem para o vídeo da semana que vem é lerem a carta aos Filipenses. É muito bom estarem cientes daquilo que a carta de facto contém, para poderem pensar aqui um bocadinho connosco sobre estas questões. Pelo menos o capítulo 4 têm mesmo de ler para assistir ao vídeo da semana que vem. Então, Deus vos abençoe. Até para a semana. Até para a semana.